Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos iniciar a degustação de cerveja. Hoje eu vou mostrar para vocês que cerveja é mais do que um líquido que você bebe simplesmente para se refrescar ou para curtir. Mas, gente, muito importante já falar desde o começo. A ideia aqui não é gourmetizar a cerveja, né? Elitizar a cerveja, mostrar que existe uma regra. Não tem nada a ver com isso, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que a cerveja ela deve ser saboreada, que ela pode ser saboreada, que ela pode ser degustada, né? E que ela pode ser também tomada só por tomar, como uma simples bebida, num churrasco, no final de semana. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que a cerveja também pode ser apreciada. Ela tem sabores, nuances, cores, muita coisa que a gente deixa passar simplesmente por não ter conhecimento. E você que está trabalhando agora com cerveja, seja na tap house atendendo os clientes, seja um vendedor representando a cervejaria fora daqui, você precisa saber como degustar uma cerveja, para degustar próximo ao seu cliente. Degustar com o cliente que está indo tomar na tap house, degustar com o cliente que você está apresentando o nosso produto, né? Ou, caso de repente o cliente quer que você deguste uma outra cerveja para dar sua opinião, é muito importante você saber dar a sua opinião sobre o produto. E a melhor maneira de dar opinião é saber como degustar. Tá bom, gente? Então a primeira coisa, quando a gente entra nesse universo de degustação, a gente precisa entender que cerveja existem vários tipos de copos. Sim, e que cada copo corresponde a um tipo de cerveja. Tem alguns copos específicos para algumas cervejas, né? Por exemplo, algum de vocês nunca deve ter visto, mas muitos já. Aqueles copos de Weiss, cerveja de trigo, que é aquele copo alto, grande, que você coloca no final uma espuma. Isso tudo é uma forma de serviço, uma forma de servir. Faz parte da experiência sensorial do cliente, faz parte da experiência sensorial que a cerveja promove, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de copos, trouxe uma cervejinha, porque a gente vai falar dessas cervejas nos próximos vídeos, né? Então, alguns copos para vocês notarem as diferenças, tá? Nós temos aqui um copo caldeireta. É um copo muito comum nos dias de hoje, encontrado nos bares. É um copo simples, simplesmente com a boca aberta para você ter mais fluxo de entrada, não concentra aromas. É um copo simples. Geralmente essas cervejas que são tomadas nesses copos são cervejas mais neutras, que não requerem uma análise tão grande e que você pode olhar o outro lado, contra a luz, cervejas translúcidas ou turvas, tanto faz, mas são cervejas mais simples. Não tem uma pegada ideal, você pode pegar em qualquer local, o apoio do copo é simples, então é um copo mais simples, o copo caldeireta tradicional, tá? Nós temos o copo chamado half pint. Existe o pint, que ele é maior, né? Ele é o dobro do tamanho desse daqui. Em inglês, metade de um pint, half pint. Esse copo contém 250 litros. É um copo típico inglês e irlandês, ok? Porque ele tem uma pegada boa de se pegar. Esse bojo é onde ele é o limite, onde começa o creme, onde termina o líquido e começa o creme. Você consegue colocar a logomarca, já é um copo mais elaborado. É um copo específico aí para cervejas inglesas, IPAs, né? IPAs, né? APAs, cervejas lupuladas, cristalinas. É um copo bastante versátil. É um copo muito utilizado nos restaurantes e bares tradicionais. Por quê? Porque ele possui uma medida padrão de 473 ml. É o famoso copo de 500 ml, né? É o pint. E half pint, meio copo. Bom? Copo pint. Temos também, gente, taças. As taças, pessoal, elas possuem algumas particularidades dependendo da taça. Em geral, por que se utiliza a taça? Né? Primeiro, pelo formato da boca. O formato da boca, percebam que ele é mais estreito do que o resto do corpo. Isso faz com que os aromas se concentrem na parte superior e você consiga sentir os aromas. Faz com que você consiga rodar o líquido dentro do copo sem que caia para fora e isso expele mais aromas e você consiga sentir melhor esses aromas, né? Ela concentra mais aromas. Outra função das taças também não é de segurar no gargalo. Na verdade, a taça
para a gente segurar no corpo. Por que a taça serve para a gente segurar no corpo? Porque a cerveja, gente, ao invés do que muita gente pensa, que cerveja boa é cerveja canela de pedreiro, extremamente gelada, quanto mais gelado um líquido, abaixo de 0 graus principalmente, quando você coloca na boca, ele congela suas papilas gustativas, elas ficam dormentes e você não sente mais aroma, mais sabor, né? Você não sente mais sabor. Então, quando você vai aumentando a temperatura da cerveja no copo, ela vai exalando outros aromas, outros sabores. Às vezes você começa a tomar uma cerveja e ela tem bastante gosto de, sei lá, sabor de madeira, um sabor amadeirado, e conforme ela vai aquecendo no copo, ela vai liberando sabor de frutas, sabor de chocolate, conforme ela vai esquentando. Então as taças servem justamente para isso, para que você coloque suas mãos e consiga aquecer até a temperatura que agrada ao seu paladar. Aqui vai um paradigma. Cerveja não é estupidamente gelada, mas também não pode ser quente. Muita gente pergunta, pô, Thiago, na Europa o pessoal toma cerveja em temperatura ambiente. É verdade. Desde que você esteja na Alemanha ou na Rússia, no inverno, com temperatura padrão de -5, você toma temperatura ambiente. Na verdade é porque a temperatura ambiente lá já é mais fresca, já é mais gelada. Aqui no Brasil não tem como. Você tomar uma cerveja a 20 graus, 25 graus, 30 graus, não dá, é insano. Então, cerveja, sim, ela é resfriada, é um produto para se tomar gelado, digamos assim, mas não estupidamente gelado, tá bom? Outro ponto interessante, copo IPA. Esse copinho é conhecido como copo IPA. Por quê? Ele tem uma pegada boa, você consegue segurar o copo, ele tem uma boca estreita para armazenar os aromas do lúpulo, que você consegue sentir os aromas, um volume bom de cerveja, porque essa cerveja geralmente tem bom drinkability. Lembra que eu expliquei para vocês o que é drinkability? Bebabilidade, quanto mais fácil de beber a cerveja, você consegue degustar a cerveja com uma facilidade. Então, o copo IPA, tá bom? E tem alguns copos que são decorativos, que não tem muita função técnica, como por exemplo esse copo latinha. É um copo bem legal, o pessoal gosta bastante de tomar nesse copo, ele lembra uma latinha, né? Tem um formato de latinha, lembra uma latinha. Cabem aqui praticamente 500 ml de cerveja. Então o pessoal gosta bastante de tomar nesses copos latinha ou copos decorados. Uma taça para tomar uma cerveja belga, para que você possa deixar ela ganhar bastante temperatura. Ela tem um volume bom de cerveja, que você não consegue tomar num gole só, você vai tomando devagar. É uma taça que fica linda quando se coloca a cerveja dentro. Tá bom? Então, essas são as diferenças dos copos. Existem, gente, milhares de copos. Eu não vou ficar aqui falando para vocês todos, a gente passaria a tarde inteira conversando só sobre copo. Mas o que é importante vocês saberem? Que sim, o copo impacta na experiência sensorial. Tomar uma cerveja muito aromática ou uma cerveja especial, extremamente densa, pesada, num copo caldeireta, não vai dar certo. Tem que tomar no copo, na taça específica. Tá? Existem algumas cervejas que você toma exclusivo na taça da cervejaria. Isso também é importante saber. Não é o nosso caso, mas é claro que a gente gosta mais quando toma num copo da Brills. Tá bom, pessoal? Então essa é a primeira parte que eu ia falar hoje com vocês. Então agora, pessoal, nós vamos falar então sobre a cerveja no copo, a relação entre a cerveja no copo e como que a gente faz para degustar uma boa cerveja, tá bom? A ideia aqui não é beber em quantidade, é beber em qualidade. Sempre, sempre, sempre preguem para os clientes quando você encontrar ele em algum lugar, um amigo, um familiar, beba menos, beba melhor, tá bom? Então vamos lá, falar sobre cerveja no copo. Primeira dica, pessoal, nossas cervejas são vendidas em garrafa, certo? Então se você não estiver tirando no chopp, estiver tirando na garrafa e a pessoa quiser guardar a nossa tampinha, afinal, a tampinha, ela é decorada, sim, todas as nossas tampinhas são decoradas. Uma dica interessante, pega uma moedinha, pode ser de R$1, de 50 centavos, coloca na tampa, pode pegar qualquer abridor e aí você abre apoiando na moeda. Dessa maneira, você não amassa a tampinha. Você pode guardar a tampinha onde você achar mais interessante. Tá bom? Então, gente, vamos começar a degustação da nossa cerveja. Quando a gente vai degustar uma cerveja,
seja ela qual for, aonde for, de qual cerveja for, primeira coisa, a gente precisa entender o rótulo, né? Que cerveja é essa? O que eu espero dessa cerveja? O que eu quero tomar nessa cerveja, né? Primeira coisa, gente, é a gente olhar qual cerveja. No nosso caso, é uma frente de batalha. Eu não vou perder muito tempo explicando para vocês sobre ela, porque a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre ela, tá? Mas eu já vejo aqui no rótulo que ela é uma cerveja do tipo Summer Ale. Se é do estilo Summer Ale, uma cerveja leve, refrescante, clara, é isso que eu estou esperando. Então não tem muito problema da taça. Eu posso usar um copo caldeireta, eu posso usar um copo pint, eu posso usar um copo latinha, como eu também posso usar as taças. Não é muito recomendado você utilizar uma taça muito grande como essa, porque ela é uma cerveja leve, refrescante, que ela tem que ser tomada em baixa temperatura. Aqui, invariavelmente, ela vai esquentar. Vai chegar no final do copo, a experiência não vai ser tão legal. Então essa taça eu descarto e vou tomar nas taças menores, nos copos menores. Pode ser, inclusive, utilizar essa taça, a taça belga, pode ser também, mas também não é muito recomendado, tá? O ideal, copinhos menores, lisos, pois é uma cerveja de fácil bebabilidade, que não tem tanta, tanta dificuldades em se sentir os sabores e os aromas, tá? Vamos lá, pessoal, vamos então para a degustação. Vou colocar a nossa cervejinha no copo. Primeira coisa, pessoal, a cerveja, ela tem que criar o creme, ou a espuma, tá? Ou como muitos chamam por aí, o gargalo, né? O gargalinho, né? É o gargalo mesmo, né? A espuma da cerveja, tá? Por vários motivos, gente, cerveja tem que ter espuma, ok? Já falo para vocês já sobre ela. Primeira coisa que a gente vai olhar quando a gente vai tomar a cerveja, pô, é o aspecto visual da cerveja. Uma cerveja clara, uma cerveja praticamente translúcida, eu consigo ver o outro lado do copo, tem uma leve turbidez elegante, visual dessa cerveja mesmo, né? A espuma clara, branca, persistente, tá? Bolhas relativamente grandes no copo, pelo modo como eu servi, mas bolhas pequenas, né? É uma cerveja que tem aí uma turbidez elegante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for degustar essa cerveja é observar. Eu preciso olhar essa cerveja. Qual a cor dessa cerveja? É um amarelo dourado, né? Não sei se no vídeo está parecendo legal, mas aqui é quase um ouro. Bem bonita, bem elegante, uma coloração muito bonita. Espuma, se ela é clara, se ela é escura, se ela é persistente, ou se ela é igual como se diz, um champanhe, que ela espuma e vai embora, ou se é um refrigerante, espuma e vai embora, mas não, persistente, ela fica no copo, tá? Então eu observo a cerveja. Segundo ponto, quando eu vou degustar a cerveja, eu vou sentir os aromas. Qual aroma essa cerveja me traz? Um aroma frutado, cítrico, como se fosse frutas cítricas, um pouquinho floral, herbal, como se fossem ervas mesmo, aquela uma folha verde, né? Então, olha, muito aroma, muito gostoso, um aroma fresco, bem fresco. Então a gente tem que sentir os aromas dessa cerveja. O que ela sente? Tem cerveja que você vai sentir chocolate, tem cerveja que você vai sentir café, tem cerveja que você vai sentir madeira, frutas, né? E qual aroma você está sentindo? É importante você ter essa experiência de sentir o aroma. Isso é treino, tá, gente? É treino. E por fim, eu vou degustar, vou colocar na boca e sentir os sabores. Não tem muito segredo. Vou tomar, vou preencher a boca como um todo, da melhor maneira que você achar, né? Essa cerveja, o que você sente nela? Pô, primeira coisa que eu sinto nessa cerveja, ela tem um corpo leve, um corpo baixo, ela é bem levinha, uma cerveja leve, fácil de se beber, né? Sinto sabores frutados, sinto lúpulo, sinto aquele amargor do lúpulo bem balanceado com esse corpo baixo. Então é um amargor que ele veio num primeiro momento, já sumiu na minha boca, a boca já secou, já estou com a boca seca novamente, ou seja, já está me convidando para o segundo gole, né? Já está me convidando para tomar. Eu não vou esperar, vou tomar. É uma cerveja que ela tem um excelente drinkability, fácil de beber. Ou seja, em outros casos, vocês vão tomar e falar, nossa, uma cerveja mais doce,
mais encorpada, né? Tem sabor de madeira, sabor de chocolate, sabor de fruta. O que essa cerveja te lembra? Muitas vezes a cerveja leva a gente para um lugar na nossa memória afetiva que a gente nem imaginava. Nossa, essa cerveja me lembra os doces que eu comia no sítio, na casa da minha prima, minha avó. A cerveja traz essa memória afetiva, gente. Nossa, essa cerveja me lembrou o chocolate que eu comia em tal lugar. Era uma época boa. A cerveja te leva. Ela é mais do que um líquido para se tomar. Ela é uma experiência gastronômica. Isso que é importante. Ok? Então, uma cerveja, você primeiro, copo ideal. Na sequência, temperatura ideal. Não é estupidamente gelada, é gelada. Em terceiro lugar, vai servir a cerveja, tem que ter espuma. Por que a espuma é importante, gente? A espuma, ela evita o contato do oxigênio com o líquido, tá? Então, em primeiro lugar, tá vendo? Até agora a espuma ainda tá aí. Ela é persistente. Ela formou o rendado no copo. Isso é importante para a qualidade da cerveja. Ela impede a oxidação. Ela impede que a cerveja perca os aromas para o ambiente. Tá? Ela mantém a temperatura dessa região. Ou seja, a temperatura quente do ambiente vai encostar na espuma, não vai encostar no líquido. Ela ajuda a manter a temperatura, ajuda a evitar a oxidação, ajuda a manter os aromas da cerveja e principalmente, gente, a cerveja é a única bebida no mundo que mantém espuma de maneira natural. Qualquer outra bebida, pode pensar, nenhuma outra bebida mantém espuma. As bebidas em geral fazem espuma e somem, seja champanhe, seja café, seja refrigerante, seja qualquer outra bebida que você pensar, destilados, alcoólicos, não alcoólicos, não formam espuma. A cerveja é a única que mantém. Então a gente tem que dar valor para a espuma da cerveja. Esse negócio, eu não gosto da espuma, eu quero meu chopp sem colarinho. Cara, isso aí é coisa para quem não quer apreciar a bebida, tá querendo simplesmente beber por beber, em quantidade, não tá querendo apreciar, tá? Um bom apreciador gosta da experiência completa. E a espuma faz parte da experiência da cerveja, faz parte do sensorial da cerveja. Eu vou tomar mais um gole antes da gente continuar. Cerveja com altíssimo drinkability, facinho de beber. Sabe o que é legal, gente? Se você notar no copo, você nota que existe espuma, você nota que existe gás, carbonatação. Sabe o que não é legal? Quando acontece isso aqui, ó. Eu peguei de propósito esse copo para vocês verem. Tá vendo pela câmera que esse copo ele tá cheio de bolha? Você consegue perceber? Vê para mim, Eric, se está saindo as bolhas, por favor. Tá vendo que ele consegue sair? Vamos só confirmar se está saindo as bolhas no copo, na câmera. Dá para ver? Tá vendo que tá cheio de bolha esse copo, gente? Isso não significa o gás da cerveja. Isso não significa que a cerveja tem gás. Isso significa que o copo está sujo. A sujeira dentro do copo, ela forma pequenos núcleos com o gás da cerveja e forma esse excesso de bolhas aqui na lateral. Tá? Isso significa que o copo está sujo. Quando você for a um bar, que você olha, você está tomando a cerveja e ele formou isso aqui, ó, essas bolhazinhas no canto, cuidado, o pessoal não está lavando direito o copo. Isso vale para quem está nas nossas tap houses e vale quando você vai fazer uma degustação em algum local. Se você vai servir, ou você vai tomar, você não se importa muito com isso, ou por algum motivo você serviu uma cerveja e o copo estava desse jeito, um segredo de sommelier é fazer isso aqui. Ó. Bater. Quando eu bato, olha o que acontece. Somem-se todas as bolhas. Tá? Mas isso é uma chamada de atenção. É feio, não é legal. Servir a cerveja no copo sujo, tomar a cerveja no copo sujo também não é nada agradável, não é verdade? Então por isso que eu peguei esse copo justamente para mostrar para vocês a diferença. Mas olha a cor dessa cerveja, que legal. Isso é apreciar a cerveja. Observar a cor, observar o aroma, observar que ela forma a espuma, observar o que a cerveja está te entregando e comparar com o que ela prometeu no rótulo. Ela prometeu ser uma cerveja leve, refrescante, de baixo amargor, alto drinkability, e ela me apresentou tudo isso e muito mais. Acabei de degustar essa cerveja. Legal? Então é assim, daqui para frente, que vocês degustam cerveja. Conhecendo o copo, conhecendo a cerveja, conhecendo o que você vai apreciar,
e aproveitando o momento da degustação, tá bom? Muito obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje. Tamo junto. Exército Bruto é mais forte.